E se eu te dissesse que existe um livro citado na Bíblia, um livro conhecido pelos apóstolos, um livro que Jesus provavelmente conhecia, mas que foi retirado, escondido e excluído da Bíblia que você lê hoje, um texto que fala sobre anjos que caíram, gigantes que caminharam pela terra e um julgamento divino tão severo que precisou ser apagado da história oficial. Este livro existe, e hoje você vai entender por que tentaram apagá-lo. Não estamos falando de teoria da conspiração. Estamos falando de história documentada, manuscritos antigos e referências diretas dentro da própria Bíblia. O nome dele é Livro de Enoque. E ao final deste vídeo, você vai perceber que talvez a Bíblia nunca tenha sido tão simples quanto nos ensinaram. Enoque aparece rapidamente no livro de Gênesis. Poucas linhas, mas linhas poderosas. E Enoque andou com Deus e não apareceu mais porque Deus o tomou. Ele não morreu, ele não foi enterrado, ele simplesmente desapareceu. Segundo a tradição judaica antiga, Enoque recebeu visões, revelações e conhecimento celestial que nenhum outro homem recebeu. Durante séculos, muitos disseram que o livro de Enoque era apenas uma lenda. Até o ano de 1947. Foi quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos. Entre eles, fragmentos do livro de Enoque, datados de antes de Cristo. Isso significa que este livro era lido, copiado e respeitado exatamente no mesmo período em que os textos bíblicos estavam sendo escritos. O livro de Enoque revela algo perturbador. Ele afirma que certos anjos, chamados de vigilantes, desceram à terra, não para proteger a humanidade, mas para corrompê-la. Esses anjos ensinaram aos homens conhecimentos proibidos, a arte da guerra, a fabricação de armas, a feitiçaria e segredos que jamais deveriam ter sido revelados. E então aconteceu o impensável. Eles tiveram filhos com mulheres humanas. Esses filhos ficaram conhecidos como Nefilim. Os Nefilim não eram apenas grandes, eles eram violentos, devoradores e destruidores. Segundo o livro de Enoque, eles consumiram tudo ao seu redor. Primeiro os alimentos, depois os animais e, por fim, os próprios homens. Essa narrativa oferece uma nova perspectiva sobre o dilúvio. Não apenas como uma punição moral, mas como uma limpeza genética e espiritual da Terra. Então surge a pergunta inevitável: se esse livro era conhecido, se era respeitado, se era citado, por que foi excluído? A resposta é simples, mas desconfortável. Ele revelava demais, questionava estruturas de poder, apresentava uma cosmologia complexa demais para ser facilmente controlada. O mais impressionante é que o livro de Judas, no Novo Testamento, cita Enoque diretamente. Isso significa que os apóstolos conheciam esse livro. Jesus viveu em uma cultura que conhecia esse livro. Ele nunca foi considerado heresia. Ele foi considerado inconveniente. O livro de Enoque não substitui a Bíblia, mas ele amplia a compreensão, aprofunda o contexto, explica silêncios. Talvez a pergunta mais importante não seja por que esse livro foi removido. Talvez a verdadeira pergunta seja: o que mudaria na fé das pessoas se ele tivesse permanecido? Para compreender por que o livro de Enoque causa tanto desconforto, é preciso olhar com atenção para o mundo que ele descreve. Segundo o texto, os vigilantes não agiram sozinhos. Eles fizeram um juramento coletivo, selado no topo do Monte Hermon. Um pacto entre anjos que decidiram romper definitivamente com a ordem divina. Eles sabiam das consequências. Ainda assim, escolheram descer. Cada um desses anjos trouxe um tipo específico de conhecimento. Azazel ensinou os homens a fabricar espadas, facas e armaduras. Pela primeira vez, a humanidade aprendeu a matar em escala. Outros ensinaram astrologia, leitura dos astros, encantamentos, raízes ocultas, manipulação da matéria e segredos do corpo humano.
O que antes era simples tornou-se perigoso. O texto descreve que a terra começou a gemer. A violência se espalhou. O equilíbrio da criação foi rompido. Os Nefilim cresceram além do controle. Eles não respeitavam leis, nem limites, nem vida. O clamor da humanidade chegou aos céus. É nesse ponto que o livro de Enoque revela algo raro: diálogos entre Deus e os arcanjos. Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel recebem ordens diretas, cada um com uma missão específica. Rafael é encarregado de aprisionar Azazel no deserto, cobri-lo com pedras afiadas e deixá-lo ali até o dia do juízo. Gabriel recebe a tarefa de provocar a destruição dos Nefilim uns pelos outros. Miguel deve anunciar a sentença aos vigilantes. Não há retorno, não há perdão.